Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da LC Info. Meu nome é André Couto e o nosso tema de hoje vai ser o processo produtivo. Conforme prometido, hoje eu vou fazer a abertura de uma ordem de produção através da rotina MRP, aonde o Proteus vai fazer a leitura do cadastro de plano mestre de produção para que essa OP e as solicitações de compra sejam abertas. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seus comentários para que esse canal possa ser aprimorado, as videoaulas possam ser melhoradas e vamos compartilhar. A ideia é que esse vídeo e os demais vídeos alcancem o maior número de pessoas possíveis. Conto com vocês e nos vemos agora na prática no Proteus, como é feito a abertura da ordem de produção através da rotina de MRP. Nos vemos lá. Bom, agora nós vamos logar no sistema. Vamos selecionar o módulo 10, que é o módulo de planejamento e controle de produção. Como a proposta é nós abrirmos uma OP através da rotina MRP, que vai fazer a leitura do cadastro de plano mestre de produção, nós vamos vir aqui em atualizações, cadastros, plano mestre de produção. Esse cadastro, ele é bem tranquilo, é bem simples e nós temos poucas informações a serem ditas sobre esse cadastro. Aqui, o PCP, o responsável pelo planejamento da produção, ele tem uma conversa com a equipe de vendas, ele pode fazer uma estimativa pelo feeling dele, pelo conhecimento, ou até mesmo para poder fazer abastecer o estoque, já para não deixar ele descoberto. Então o planejamento ele faz uma série de verificações para definir qual a quantidade que ele precisa para a produção. No nosso exemplo, nós vamos estar produzindo uma quantidade de 20 skates. Lembrando que o nosso skate, todos os produtos e matérias-primas, eles estão com a quantidade zero, não tenho nada no estoque. O número do documento, eu normalmente coloco PRD, para lembrar que é de produção, coloco o mês atual e o ano. E eu venho aqui e confirmo, através do botão salvar. Aqui o sistema abre para mim a lista de opcionais de acordo com a estrutura de produtos que nós fizemos nas videoaulas anteriores. Então nós vamos escolher aqui o kit de acabamento 3D, que vai ser ele vai fazer o que? A produção do skate que utiliza o kit de acabamento, de acordo com o opcional. Eu dou um OK. Pronto, nós já temos aqui cadastrado um plano mestre de produção. E aqui eu poderia ter quantos planos mestres forem necessários para qualquer outro tipo de produto. Então nós vamos fechar aqui o plano mestre de produção e nós já vamos navegar aqui até o MRP. Vamos selecionar aqui a opção MRP. E aqui o sistema vai abrir uma tela onde eu tenho uma série de parâmetros. Onde o parâmetro nós vamos deixar ele aqui como mensal. Então o meu período, né, de planejamento normalmente ele acontece mensalmente. Vou deixar como mensal. Nós temos aqui 3 parâmetros que nós não vamos estar utilizando, mas só para falar um pouquinho sobre eles. Se eu considerar pedidos em carteira, então eu tenho um plano mestre de produção de 20 e vamos dizer que eu tivesse mais 10 pedidos de venda. Então o sistema ia considerar como uma quantidade de 30 e não 20, porque eu tenho uma quantidade de pedidos em carteira e eu não tenho nada no estoque, por isso no processamento iria resultar nessa quantidade. Log de eventos e aqui nesse inverte seleção, esse aqui a gente pode deixar em branco, porque tá vendo? Esse inverter aqui ele apaga essa coluna. No nosso exemplo nós podemos deixar tudo isso aqui flegado, não tem necessidade de tirar nenhum flag, vocês vão manter. E aqui em parâmetros é onde tudo acontece, é onde nós temos alguns cuidados. Nós temos aqui o processamento do MRP, ele vai ser através da leitura do que? Do meu plano mestre de produção, ou ele poderia ser através do plano mestre de vendas. Vamos deixar pelo plano mestre de produção, que foi uma definição tomada pelo PCP.
As minhas solicitações de compras, quando elas forem geradas, elas vão ser geradas amarradas por OP. É isso que eu espero do sistema, que ele fique amarrado à minha ordem de produção e não pela necessidade. A mesma coisa eu estou deixando aqui para minhas OPs intermediárias, tá? Então nós temos aqui a data de início e a data fim, eu coloco um intervalo, esse intervalo tem que ser um intervalo válido para que o sistema leia aquela data que nós colocamos no plano mestre de produção, para que ele consiga abrir as solicitações e as ordens de produções que são necessárias. Quais são os armazéns? Eu considero de branco a ZZ para todos. Aqui eu tenho a opção para identificar se as OPs e as solicitações de compras elas vão ser geradas como OPs firmes ou OPs previstas. OPs previstas, ela precisa ainda de uma confirmação para ela ser válida. E a firme, ela já é uma OP e uma solicitação de compras que eu já posso iniciar todo o processo de compras. Então aqui nós temos, se eu considero sábados e domingos, se eu colocar sim ou não, tanto faz, porque nós não temos calendário, não temos roteiro de operação, não temos os demais itens que são necessários e que nós veremos nesse curso, que é o roteiro de operação, calendário, centro de trabalho. Nós vamos dar continuidade a esse curso, avançando passo a passo e entendendo como funciona todo o PCP. Considera as OPs suspensas? Não. Considera as OPs sacramentadas? Não. Recalcula os níveis de estrutura? Sim. Então você pode ver que as parametrizações são bem tranquilas. Pedidos de venda colocados não subtrai, considera saldo o que eu tenho em estoque. Se eu atingir o estoque máximo, também não tem efeito nenhum, porque a gente não está utilizando o cadastro que existe lá na pasta MRP do cadastro de produtos. Bom, aí nós temos aqui os demais parâmetros, quantidade de nosso poder de terceiro, quantidade em terceiro em nosso poder. Nada disso nós estamos utilizando nesse momento, nessa videoaula, mas é de fundamental importância quando nós temos aquela pastinha MRP totalmente preenchida, porque ela exerce uma função muito forte aqui na forma com que o processamento do sistema exibe o cálculo baseado na estrutura de produtos e nas quantidades que eu tenho naquela pastinha. Então é muito importante a gente ficar antenado. Eu vou ter outro vídeo explicando no detalhe como funciona essa composição daqueles campos. É importante que vocês sigam o canal e a gente tenha os melhores resultados possíveis. Aí aqui considera estoque de segurança, também não temos nada na pastinha MRP lá do cadastro de produtos. Se eu vou pedido de venda bloqueado pelo crédito, também eu posso deixar como não. Então aqui mostra dados resumidos, não. Então todas essas informações eu preenchi, coloco a data aqui, o intervalo de até, exibe o resultado do cálculo, sim, e aqui eu vou dar um ok. Então feito isso, colocados os parâmetros, eu confirmo novamente, confirmo, e aqui o sistema começa a processar, lendo a minha estrutura de produtos, identificando o meu plano mestre de produção, e ele vai exibir aqui em tela todo o resultado, tudo aquilo que ele identificou que é necessário comprar ou produzir, tá? Então basicamente essa é a finalidade do MRP. Agora que o sistema já processou, nós temos aqui um sinalzinho de mais, onde eu clico e o sistema mostra aqui para mim todos os itens, todos os componentes, tudo aquilo que é necessário para que eu compre ou para que eu produza. Quando eu clico aqui nesse sinalzinho de mais, o sistema já abre para mim algumas informações bem interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui a minha necessidade da estrutura, tá vendo? Tem aqui 40, é a quantidade identificada através da estrutura. O meu saldo final vai ser 60. Por que 60? Porque ele já identificou que eu tenho uma quantidade de entrada de 100. Essa minha quantidade de entrada de 100,
ela é uma solicitação de compras que eu já tenho colocada no sistema. Então aqui eu tenho uma solicitação de compras para esse amortecedor de skate numa quantidade de 100, e por este motivo a minha necessidade ela ficou aqui, ó, com 40 que foi calculada a estrutura, 60 final. Então ele não vai abrir uma solicitação de compras para este, porque a gente já tem uma solicitação que supre a necessidade da ordem de produção. Para os demais itens, por exemplo, vou entrar aqui no kit, pode ver que eu não tenho nenhuma solicitação colocada, então o sistema identifica que eu tenho uma quantidade de 20 a ser produzida pela estrutura, uma quantidade final que vai ficar menos 20, porque eu não tenho nenhuma entrada, e a minha necessidade é 20. Então, o que nós faremos agora? Nós vamos entrar aqui em outras ações e clicar aqui em OPs/SCs. Nesse momento, tem aqui os parâmetros, tá? Coloco da forma conquistado de até, estou deixando na data de hoje, confirmo e dou um OK. O que o sistema vai fazer? Ele vai ler o meu cadastro, plano mestre de produção, e vai começar a gerar para mim efetivamente tudo aquilo que eu preciso para produzir esse meu skate, que são todas as solicitações. Como eu tenho todos os produtos zerados, para todos eles eu vou ter pelo menos uma solicitação de compras. Então o que o sistema fez? Ele gerou aqui para mim, ó, tá vendo? Para cada um dos itens que eu preciso, as devidas solicitações de compras. Então, ó, tá vendo? Esse mod ele não gera nada porque é uma mão de obra que eu preciso para poder produzir tudo isso. E nós vamos ver isso também no detalhe. Feito isso, nós já entendemos como que funciona esses campos. Aqui nós também teríamos, só para dar um briefing bem rápido, por exemplo, da mesma forma que eu tenho aqui no armazém, onde eu posso ver as entradas, eu poderia ter outras entradas planejadas para esse produto, onde eu poderia ter, por exemplo, uma quantidade de 50 com a data de necessidade para o dia 1/10, 1/11 mais 10 e assim por diante. Então, se eu tivesse várias entradas aqui, ele demonstraria para mim, assim como também se eu tivesse as saídas, tá? Ele ia exibir aqui dentro deste browser, e a gente ia conseguir fazer uma leitura e identificar se a quantidade que o sistema está demonstrando, qual a minha necessidade, o que eu preciso, ele ia exibir aqui dentro desses campos para a gente. Então, eu confirmando agora, ele já abriu para mim a minha ordem de produção. Então, se eu for vir aqui em movimentos, produção, ordem de produção, eu já tenho uma ordem de produção, que ela é prevista, e que essa ordem de produção, tá vendo aqui, ó, prevista, como que eu sei que ela é prevista? Através da minha legenda. Então, veja aqui, ó, uma ordem de produção prevista. Então, eu poderia agora firmar essa ordem de produção, e de forma que ela ficasse uma ordem apta a ser produzida, a ser colocada na linha de produção, a passar pelos processos de roteiro e tudo mais. A mesma coisa ocorreu aqui com a minha solicitação de compras. O sistema já abriu, através do MRP, as solicitações de compras que são necessárias para que eu produza aquele meu produto final, que é o meu skate. Então, aqui nós temos todas as minhas solicitações, e quando eu visualizo essas solicitações, ó, tá vendo? Essa primeira é aquela de 100, e eu não tenho ordem de produção vinculada a ela. Mas qualquer um dos itens abaixo, quando eu for identificar, pode ver que o sistema fez uma associação. Eu tenho as ordens de produção, e essa aqui é uma solicitação de compras daquela minha ordem de produção, que está como prevista. Mas eu tenho a opção de fazer o que? Firmar essas ordens e solicitação de compras. Posso fazer lá no módulo de PCP, onde eu venho aqui em atualizações, movimentações, produção, e aqui eu tenho as minhas OPs previstas. Muito simples, nós vamos fazer o que? Nós vamos, através dos parâmetros, colocar aqui qual é o produto, vou deixar em branco as ZZ, a data, tem a data de hoje,
firma as OPs intermediárias? Sim, quando eu dou um OK, o sistema já vai converter todos esses itens para mim como OPs firmes. Então é bem tranquilo e a partir de então eu já posso começar a minha produção no meu processo produtivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que conto com vocês para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, façam seus comentários. A proposta desse canal é ensinar, instruir, compartilhar conhecimento. E eu gostaria muito que vocês deixassem seus comentários para que eu possa aperfeiçoar e deixar mais detalhes. As dúvidas vão ser respondidas uma a uma. Conto com vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.